fico muito satisfeito com isso e com a possibilidade de trazer uma voz que é da universidade privada, mas de uma organização não lucrativa. Eu nasci no Rio de Janeiro. Nasci na região do Flamengo, na sucessão já de uma presença da família em toda essa área. Nós éramos 7 irmãos, meu pai e minha mãe 9. A minha primeira lembrança é do Colégio Coração Eucarístico, que era na rua Paissandu, e onde eu estava ainda acabando a entrada no primário. Eu tive o número 252, com todas aquelas freiras, digamos assim, sem uniforme, assim, Mademoiselle Bourguignon, a Mademoiselle Sophie e várias outras, porque era uma ordem e a maioria vinha de Pernambuco. Dona Maria Gesteira, Dona Jandira, Dona Joaci, etc. A interação era muito grande, porque uma das bases dessa educação era o contato permanente e a perda de qualquer distância nesse sentido. A interlocução e, sobretudo, a capacidade de obter uma resposta, quer dizer, a nossa real e imediata satisfação com o que estava sendo ensinado. A matéria que eu mais gostava e que continuo a gostar mais é, evidentemente, História, porque ela nos deixa dentro da nossa condição de ser no mundo e de integração profunda com o presente e com o futuro. Fiquei o tempo necessário dessa formação, que eram os 4 anos dessa etapa do trabalho, para depois, evidentemente, vencido o curso secundário, eu vir ao ensino superior, que fiz na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aí vim para a faculdade e segui a tradição da família. A família há 4 gerações que se formava em Direito, e eu escolhi realmente, para chegar à faculdade, escolhi o curso clássico para me habilitar a isso. Eu comecei a dar aula ainda dentro do curso universitário e, mais uma vez, me amarrando muito em História e em não podendo fazer. A interação foi bastante boa, porque eu tinha um princípio dentro de mim. Era falar sobre o futuro e não fazer reflexões apenas sobre o passado. Numa palavra, era uma entrância no acontecer em suas sequências. Ela foi natural, quer dizer, normalmente com a comunicação, com a leitura, o rigor e a metodologia da leitura e sobretudo, a manutenção de um vínculo com as línguas estrangeiras, o que foi muito importante para mim desde essa formação, especialmente o inglês e o francês. Eu lecionei em diversas universidades estrangeiras, sobretudo a partir do momento do golpe militar no Brasil e a necessidade de poder ir adiante nesse estudo e na sua independência. No estrangeiro, eu lecionei primeiro em Harvard, depois eu lecionei em Nova York, na Universidade de Notre Dame, e depois na Universidade de Stanford, um pouco. Não havia essa preocupação, porque dentro da cultura americana e universitária, isso vinha de si mesmo, como diriam, isso ia de si mesmo, e não haveria a possibilidade de censura nem limitação da informação. Não só isso, mas eu tive muita satisfação de poder levar para a nossa universidade pessoas perseguidas pelas outras casas. Alguns professores que foram punidos nas universidades públicas,
Eu vou dar o exemplo mais claro, o professor Heleno Plauto Fragoso, grande professor de Direito Penal, que veio dar aula conosco. A Cândido Mendes fica com esse grande orgulho de ter sido a universidade, nessa época, que convidou o maior número de professores estrangeiros. Isso foi em consequência da minha própria estada na Europa e nos Estados Unidos, e a capacidade de trazer as pessoas e trazer grandes nomes internacionais. Por exemplo, nós trouxemos ao Brasil o maior historiador vivo do fim da última década, que foi Arnold Toynbee. Como é que ele poderia ter vindo ao Brasil sem esse convite e sem essa situação? Trouxemos ao Brasil Edgar Morin, o grande especialista, digamos assim, da teoria da complexidade, que ainda está vivo, com 96 anos, mas que nos deu sucessivos cursos aqui dentro dessa linha. Trouxemos Gunnar Myrdal e o Prêmio Nobel sueco dentro disso. Trouxemos, dentro da mesma linha, inclusive para um curso relâmpago, o próprio Edward Kennedy dentro desse trabalho, dessa consecução. Hoje nós estamos recebendo que 30% do que recebíamos dentro disso. E é evidente que isso vai estar muito ligado à noção da internacionalização, é outra preocupação, a internacionalização da universidade brasileira. Isso está me preocupando bastante e nós mesmos já temos campi no exterior. Que outra universidade tem campi no Cabo Verde como eu tenho? Não existe isso. Foi feito assim e para exatamente desenvolver também a nossa presença lá fora. A Cândido Mendes sempre se preocupou nessa expansão. Por exemplo, ninguém esteve em Angola como nós. Ninguém esteve em Moçambique como nós. Agora, curiosamente, o presidente de Angola me disse, não, o senhor não abra aqui não, eu vou mandar os meus estudantes para ir. Quer dizer, o que era bastante interessante do ponto de vista de eles verem realisticamente quais são as condições de estrutura para poder manter um tipo de ensino dessa qualidade. Agora, o grande problema é a redução do português frente ao francês, por exemplo, na Costa do Ouro, na Costa do Marfim, onde realmente a outra língua passa a dominar o progresso dessas realizações. Mas nós estamos lá e a ideia é que o português não vire uma língua estrangeira, se eu pudesse dizer assim, dentro dos locais e dessa forma. Sobretudo pela possibilidade de criar uma política de financiamento que, acima de tudo, para a sua expansão, privilegie o desenvolvimento da língua. O UPERJ veio já dentro da nossa estrutura universitária com uma dupla preocupação minha. A primeira era de realmente passarmos para a pós-graduação. No Brasil, geralmente, com o fim do primeiro curso universitário, era o fim também desse tipo de formação. E a segunda questão, e aí também que eu acho que há uma posição criadora, se não revolucionária, é desenvolver o espírito de pesquisa. É por isso que o nome está aí, UPERJ. O que é o P de UPERJ? Pesquisa. Não havia naquela época a noção da pesquisa e praticamente o que nós tínhamos era a repetição de literaturas já existentes e, sobretudo, com um grande domínio francês. Nós, no UPERJ, criamos uma revista, eu vou usar também a expressão de novo, premonitória, que foi a revista Dados. No seu próprio título, já se tem essa obrigação, ir ao fato e a prioridade do fato sobre o mero pensamento. Realmente, dentro dessa formação universitária, nós especializarmos
desdobrarmos as ciências sociais. Não existe faculdade de medicina Cândido Mendes. Não existe faculdade de engenharia Cândido Mendes. Mas todas as áreas de ciências sociais estão ali assentadas e definidas. Sobretudo porque depois das ciências políticas e econômicas, nós abrimos a faculdade de Direito. E aí, tendo que enfrentar um outro problema bastante interessante, é que uma questão de acesso social, as classes menos favorecidas queriam imitar as classes ricas no que fosse a sua profissionalização. Daí veio, então, a absoluta obsessão pelos menos favorecidos pelos cursos de Direito. A ideia é de que rico estuda Direito e por que pobre não pode fazê-lo também. É aí que verificamos, e isto sinto como presidente do Conselho de Reitores do Rio de Janeiro, que isto se dá em todas as universidades. Quer dizer, se formos olhar a estrutura, vamos dizer assim, de riqueza dessas universidades, vai se ver que quanto mais pobre, mais ele estuda Direito. Mas aí que entra o problema muito interessante. A ampliação do mercado tem pouco a ver com o seu sucesso ou a sua adequação. Tanto mais pobre, mais advogado e tanto menos emprego. Nós verificamos muito essa situação e a importância que isso tem. Como também, em toda a questão de emprego, o Brasil ainda não venceu o problema fundamental da especificação da pós-graduação. O Brasil é um dos países do mundo que tem a maior e a mais precária pós-graduação nesse sentido. Não só porque a demanda do mercado não se refinou, mas, sobretudo, e ao mesmo tempo, porque a questão do status, independentemente da funcionalidade, continua aqui no fenômeno a que eu já me referi. Houve uma expansão, mas depois eu tenho a impressão de que esta consciência da problemática do chegar ao emprego começou a tomar consciência dessas novas gerações. É preciso que as famílias entendam quais são os rumos do mercado e quais são os rumos da possibilidade dessa utilização. Em segundo lugar, ficar com a noção da versatilidade do próprio emprego e na procura de novas oportunidades. O fixismo empregatício dentro de uma sociedade em desenvolvimento é um dos castigos da educação brasileira. A Academia Brasileira de Letras foi criada de uma maneira, digamos assim, quase que precursora, mas em grande emulação com a Academia Francesa. Mas aí se colocava o problema. A Academia Francesa, muito bem, 40 lugares, mas para 45 milhões de pessoas. E a brasileira, com 40 lugares para 220 milhões de pessoas. É a academia, nesse sentido, mais competitiva do mundo. Não existem outras que possam chegar a essa colocação. E, sobretudo, outra questão bastante interessante, eu sei disso pela trintena de anos que já estou lá, e jamais ninguém pensou em expandir esse número. A ideia é conservar essa espécie de promontório de qualidade que fica inatacável e inatacado por esses anos todos. Eu chefiei a assessoria técnica da Presidência da República no governo Jânio Quadros, e isso teve influência, sobretudo, no apoio que vinha receber depois do futuro presidente Sarney para esta colocação. Como é que eu posso dizer? A academia fica com esta condição. No Brasil existem mais de 2 centenas de academias, se nós formos para as municipais e para as estaduais, e todas dentro do mesmo fixismo.
Não conheço o caso de alguém, de alguma unidade que queria expandir esse número. Daí que fica sempre o promontório, volta a palavra, da cadeira 41. Qual é o número de candidatos que nós temos para a cadeira 41? E como é que isso vai poder se mexer dentro do conjunto? O problema era realmente, quer dizer, a questão é filologias e a língua não tinham encontrado uma estrutura para definir e situar uma autonomia diante das letras. Daí as letras se transformarem num centro multidisciplinar de especializações em que a língua passou a ter muita importância. E a filologia também. A Academia da Latinidade veio de outro pensamento importante, que era o de se compreender de como é preciso, dentro da modernidade, contrarrestar a presença germânica e saxônica. Nós verificamos como no século passado o pensamento, o poder, o dinheiro, se assim pudesse dizer, liderado pelos Estados Unidos, evidentemente faria com que a noção desta faixa do Ocidente viesse necessariamente a primar. Daí a ideia, dentro de uma visão internacional da nossa cultura, inclusive, de primar, de defender a noção de que ao Ocidente saxônico também se pode contrapor o Ocidente atlântico. A criação da Aliança das Civilizações, e nós devemos muito nisso ao próprio presidente Obama nos Estados Unidos, a ideia era realmente, dentro da cultura universal, estabelecer um contrabalanço entre essas diversas superfícies, se eu pudesse dizer assim, do Ocidente. Esta é que foi a preocupação básica dentro disso tudo e que nós estamos vendo se ainda se avança nessa situação, sobretudo diante vamos dizer assim, dos novos contrabalanços entre, digamos assim, o Ocidente saxão e o nosso Ocidente latino-americano, sobretudo com a necessidade e a importância de se defender a América Latina. Porque a América Latina viveu e está vivendo de diversas situações de instabilidade política e social. Não preciso falar da crise venezuelana, nem preciso dizer do escape venezuelano hoje no mundo em função dessa situação. Não preciso falar da situação que a Argentina enfrentou também nesse particular, nem também nós estamos vendo agora, estamos sendo mais que contemporâneos, quer dizer, das primeiras crises de instabilidade política no considerado mais democrático dos países latino-americanos, que é o Chile. Esse momento vive esta polaridade entre o possível desenvolvimento democrático e a inquietante concentração de renda que continua em todo o mundo. Como desconcentrar essa renda? E como, de fato, a partir daí, poder se falar seriamente em democracia. Quer dizer, democracia é realmente a liberdade para os mais pobres ou é a liberdade e a concentração de renda para os mais ricos? Nós temos que enfrentar esse problema com alguma rapidez, porque o desbalanço está aí cada vez maior nesse aspecto. Essa situação deve estar vinculada a políticas de desconcentração de renda. E no Brasil, o Brasil foi pioneiro nesse sentido, desde a época histórica em que
se começou com o salário mínimo, que as novas políticas hoje de ampliar esta situação e garantir o salariado são as prioridades que se tem dentro desse quadro. Nós estamos já cansados de ver o número de fotografias de autoexilados dos países africanos e árabes dentro de margens como, inclusive, as nossas dentro disso tudo. E é evidente que uma das possíveis e necessárias medidas das Nações Unidas é estabelecer uma política, aliás, está sendo pensado isso, de controle das migrações, de modo a poder, inclusive, levar essas pessoas para as áreas que melhor comportam essa absorção. Esta é uma das prioridades hoje das Nações Unidas e desta comissão de que eu tenho a alegria de participar dentro disso tudo. Regular e informar o fluxo migratório. Não estou acreditando que isso vai poder se desenvolver na urgência necessária. Acho que o amor à terra e a manutenção digamos assim, das imediações tradicionais continua muito, muito forte no mundo e, sobretudo, no Brasil. Continuamos dentro dessa ideia da dominância do fixismo dentro do desenvolvimento nacional e há pouco estímulo à possibilidade dessas migrações. Fora casos de conflito, fora casos de guerra, fora casos desse tipo, porque, curiosamente, a miséria estuante, se assim pudesse dizer, uma expressão do Olavo Bilac, quer dizer, não leva a essa migração como deveria. Eu vou lhe falar sobre a minha presidência do Conselho de Reitores. As três questões mais importantes são, já falei da primeira delas, a adequação vocacional das novas gerações. Isso me parece fundamental dentro desse quadro. A segunda questão é a especialização educacional de forma a enfrentar as novas demandas e fazê-lo em algo que ainda é muito prematuro no Brasil, que é o conhecimento do avanço tecnológico e das oportunidades de emprego. Isso ainda é muito importante, prejudicado, sobretudo, ao que já me referi várias vezes, que é a noção do status profissional diante da competência funcional. Isso nós temos que enfrentar também dentro desse quadro. Isso é um papel, vamos usar uma expressão muito massacrada, mas que está na base da democracia. Isto é um trabalho da sociedade civil. Quer dizer, esse trabalho não é do Estado, necessariamente, e apenas. Nós estamos vendo, inclusive, os equívocos atuais sobre a política de expansão do ensino público e de que maneira isso pode ou não avançar. E, por outro lado, nós estamos vendo a precariedade ainda das políticas de financiamento à educação. Isto terá que ser mexido rapidamente. Me parece que o atual ministro da Educação acordou para isso e, inclusive, dentro da ideia e a proposta de se privatizarem universidades públicas, como viram que foi pensado há algumas semanas pelo próprio governo federal. Eu tenho certeza de que há uma mobilidade social muito grande. Acho que no Brasil a questão da comunicação está aí e nós ainda não enfrentamos mais a fundo toda a importância democrática do que seja a televisão. A forma pela qual a televisão está se desdobra no Brasil, quer dizer, e a maneira pela qual ela teria que ser, inclusive, mais democratizada. O Brasil é o país da ditadura de uma estação. E é evidente que essa situação tem que ser modificada, tem que haver, inclusive, estímulos fiscais para isso. Eu acho que, inclusive, essa situação vai se desenvolver muito num grande polo tecnológico. Nós estamos vendo isso, inclusive, que
que as novas comunicações eletrônicas estão tomando o lugar das clássicas nesse particular. Falamos pelos esses instrumentos e é a comunicação eletrônica que está avançando em toda uma nova geração. A transferência entre a comunicação tradicional e a comunicação eletrônica pode contribuir em 3 linhas fundamentais. A primeira é realmente fazendo avançar a pós-graduação e dentro dela a condição de absorver, aurir as novas tecnologias que estão avançando, vamos dizer, gigantescamente dentro disso. A segunda, e essa também eu acho que está profundamente ligada a esse problema, é a reciclagem universitária. Nós temos muito pouca coisa sobre isso, mas o ensino se desatualiza. E, evidentemente, que como é que você pode encontrar, como é que você pode chegar a isso e a novas perspectivas sobre isso? Para isso, nós temos realmente de fazer a reciclagem e fazê-lo de uma maneira permanente. Não há conhecimento que não tenha que se atualizar. O ensino à distância permite à coletividade usufruir dos melhores professores. Isso me parece fundamental. A ditadura da qualidade me parece fundamental no ensino à distância, nesse particular. Agora, ainda é prematuro esse progresso, porque a pergunta e a resposta, a inquisição dentro do ensino à distância ainda é muito precária no Brasil. As perguntas e respostas não estão na altura das perguntas, muitas vezes. Não há ainda a interlocução no limite que ela devia ser feita. É preciso estimular essa interlocução e, sobretudo, que o assistente possa entender que o programa é maior e mais intenso do que a da velha sala de aula. A monitoria, como uma situação intermédia nessa comunicação, ainda é pouco estudada e pouco vista no Brasil e, sobretudo, do ponto de vista da carreira da monitoria, ela ainda é muito incipiente. E a ideia das Nações Unidas de chegar a conhecer, a definir um inglês básico, quer dizer, que pode ser apenas 30% daquilo que se diz e que se enuncia. Palavras com vários sentidos simbólicos e que isso possa criar a agregação do conhecimento. No Brasil, por exemplo, quantos sinônimos nós temos para o mesmo objeto? 6, 7, de modo geral. Como é possível limpar isso no sentido de termos um sentido dominante e abrangente para o que se quer dizer? Esse trabalho está extremamente atrasado, sobretudo porque, do ponto de vista dos jogos de poderes internacionais, aí está o inglês e o inglês americano querendo afirmar o seu controle. Ela vai enfrentar uma mudança radical nessa pós-modernidade. Primeiro, se continuar essa noção do código dos significados, sumarizando, simplificando essa situação. Segundo, é a capacidade nova que está aí da relação entre a língua e o símbolo. Acho que cada vez mais que nós possamos avançar dentro de um dicionário da simbologia, e isso não existe, nós podemos avançar muito nesse particular. É muito difícil que o professor não se acomode com o que sabe. A capacidade de inovação dos professores, isso também está sendo muito discutido pelas Nações Unidas, é pequena. Quer dizer, a capacidade de inovar é 15% da capacidade de repetir. E o professor preguiçoso é quase da sua natureza, quer dizer, é importante, porque a consciência de que se aprendeu
muitas vezes vira intransitiva. E é preciso saber que aprender é uma tarefa infinita e exaustiva. O conhecimento é sempre precário e o apetite é sempre maior, para não dizer infinito. Em primeiro lugar, pela capacidade de acomodação entre a comunicação clássica e a comunicação eletrônica. Isso não está feito, não está sendo feito. E nós, na universidade, na nossa universidade, nós já temos um aprendizado sobre isto e sobre essa forma. Isso volta àquela noção fundamental do o que é o dizer do símbolo e qual é a sua capacidade de agregação. Isso nós temos que desenvolver e é isso que é o mais urgente dos nossos tempos de mudança. Toda geração sempre acha que a sua é a mais difícil sobre olhar o horizonte. Mas a nossa, de fato, é sui generis nesse particular e nós temos que verificar isso. Fico muito feliz e, sobretudo, quero cumprimentá-la pela argúcia das perguntas e pelo aspecto, digamos assim, vou usar pela quinta vez, premonitório com que está antecipando, vamos dizer assim, com as suas intuições o que vem aí, ao invés de justificar o que já foi.